E Juiz de Fora vive o mês mais chuvoso da história. Não chovia tanto há 65 anos. Em Minas Gerais, já choveu em fevereiro, o esperado para 6 meses. E a chuva não vai dar trégua em boa parte do Brasil. Para falar mais sobre esse período tão chuvoso, eu converso agora com o meteorologista Guilherme Borges. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, Jonathan. Prazer estar aqui com você. Guilherme, obrigado pela entrevista. Agora, é importante olhar para essa chuva toda, né? Porque temos visto muitos transtornos. O que tem provocado tantos temporais, principalmente aqui na região sudeste? Então, Jonathan, geralmente, para a gente contextualizar e entender, geralmente ao longo nosso verão, ele é caracterizado por essa característica de ter muita chuva significativa. As médias de chuva dos 3 meses que compreendem o verão são as médias mais elevadas em comparação às outras estações do ano, tá? E quando a gente olha principalmente para essa configuração de eventos mais significativos, eventos mais extremos, como a gente está vendo agora, que é o que a gente está falando, são altos acumulados de chuva em curto espaço de tempo, tá, Jonathan? Infelizmente, ao longo dos últimos anos, pode-se dizer assim, esses eventos mais extremos, eles estão cada vez mais potencializados. Sinal da mudança climática que a gente vem tendo, Se a gente olhar para trás ao longo dos últimos 3, 4 anos, a gente teve eventos muito significativos, como esses que a gente está vendo nas imagens, A gente teve no Rio Grande do Sul, a gente teve em Santa Catarina, a gente teve no Rio de Janeiro, a gente teve no litoral de São Paulo, Então, infelizmente, esses eventos mais significativos estão mais recorrentes no nosso clima, em decorrência da mudança que a gente vem tendo no nosso clima, E, consequentemente, sistemas meteorológicos que atuam no verão, eles ficam ainda mais potencializados do que naturalmente eles já são, tá? Então, só para a gente entender essa dinâmica, chove muito agora, mas essa quantidade de chuva em curto espaço de tempo, como a gente está vendo, é natural? Não, isso deixa de ser um pouco natural, Jonathan? Isso é um pouco maior. Isso já é causa da mudança que a gente vem vendo no nosso clima ao longo dos últimos anos. Exatamente. E as consequências são cada vez mais graves, afetando cada vez mais pessoas. Guilherme, agora por esse fim de semana, Essa é a tendência? Esses temporais vão continuar, principalmente em quais regiões? Jonathan, olhando principalmente para os próximos dias, e até para dar um alívio para o pessoal, tá? Principalmente São Paulo, que sofreu muito o litoral de São Paulo ontem com a chuva significativa, Rio de Janeiro também, pegando principalmente a sua porção mais sul. A gente ter uma ideia, teve algumas regiões ali como Paraty, Angra dos Reis, onde os acumulados passaram dos 200 milímetros em 24 horas. Olhando também para o estado mineiro, olhando para a região centro-sul do estado mineiro, a gente deve ter um alívio nessa chuva mais significativa, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. Tinha uma frente fria passando, Jonathan, um pouco afastada por aqui, e ela puxa essa umidade lá da região norte, tá? Além disso, a gente na verdade, a formação de um ciclone próximo aqui do litoral do sudeste, tá? Principalmente entre o continente e o mar. Isso reforça ainda as instabilidades, tá, Jonathan? Meteorologicamente era isso que a gente vinha vendo, tá? E causou essa chuva significativa e é o que a gente vê agora. Só que o que aconteceu? O que mudou para o final de semana para essas regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente na porção mais atingida, saírem desse estado mais crítico? Esses sistemas se deslocam um pouco mais para cima, tá, Jonathan? Como esses sistemas são muito transientes, como a gente fala na meteorologia, eles passam, tá? E esses estão subindo, tá? Então, consequentemente, ao longo dos próximos dias, a gente deve ter pancadas de chuva mais isoladas, não com essa magnitude que a gente viu no litoral de São Paulo, por áreas do Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. As áreas que devem ser mais atingidas, Jonathan, na questão da chuva, fica para o norte mineiro e também para o Espírito Santo. A gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso para essas áreas do Espírito Santo e Norte Mineiro, porque a frente fria que causou essas instabilidades, ela segue subindo e puxou também esse ciclone que favoreceu essa chuva. Então, essas áreas ficam ainda nessa concentração dos altos acumulados de chuva. Olhando para as próximas horas, destaque principalmente para a região norte mineira, tá? E outro ponto importante, Jonathan, para outras áreas do Brasil para a Bahia também, que já está sofrendo com muita chuva. Essa frente fria vem subindo. A gente já tem casos também na Bahia de frentes frias como essas trazerem altos acumulados em curto espaço de tempo. Isso, consequentemente, acaba causando deslizamentos, tá? Então, todo cuidado é pouco, principalmente pela chuva já registrada e pela previsão para as próximas horas, tá? E olhando para as outras áreas do Brasil, destaque também para o norte de Goiás,
Tocantins e também para o sul do Pará e também para o norte, nordeste, vamos colocar assim, do Mato Grosso. Essas áreas devem ter os maiores acumulados ao longo dos próximos dias, justamente pelo deslocamento desses sistemas meteorológicos. Guilherme, eu quero chamar agora a imagem ao vivo da capital Belo Horizonte, né? Nesse momento, para a gente acompanhar como é que está o clima por lá. 11h09 da manhã, quase 11h10, temperatura 25 graus, ou seja, temperatura amena, tempo permanece fechado. Pelo menos nessa imagem que a gente está acompanhando agora, da Avenida do Contorno, região central de BH, não chove neste momento, mas já choveu e bastante em Belo Horizonte. A gente mostrou aqui mais cedo muitos transtornos, né? Ruas que se transformaram em rios em alguns bairros da capital mineira, e a gente não estava vendo isso em BH, né? Desde o começo da semana que a gente está de olho na tragédia ali, principalmente em Juiz de Fora, Ubá. Belo Horizonte não tinha registrado transtornos. Essa chuva, então, chegou à capital, Guilherme, e vai ficar? Então, Jonathan, a tendência é que não fique, tá? A tendência é que a gente siga com essa condição para pancadas de chuva, porque, querendo ou não, a temperatura ela vai se elevar ainda. Chega aos 28 graus hoje na capital mineira, tá? É uma temperatura bastante elevada. Tá com a atmosfera muito úmida ainda pela passagem desses sistemas anteriores, né? E, consequentemente, por essa chuva já registrada. Ou seja, tem muita umidade, tem muito calor disponível. Então, as pancadas de fim de tarde ainda estarão presentes, tá? Mas não naquela mesma magnitude que a gente viu em outras áreas, né? Então, a tendência é que essa condição de pancadas de chuva permaneça ainda ao longo da sexta, sábado e também no domingo. Mas o destaque é que vai reduzindo de maneira mais gradativa. A gente tem essa condição para pancadas hoje, ainda mais para o final da tarde, tá, Jonathan? A chuva deve retornar mais na forma de pancadas, mais isoladas. A tendência é que o sábado a gente tenha uma condição para pancadas de chuva, principalmente na madrugada, tá, Jonathan? Esse é um ponto importante. Para o restante do dia, no sábado, a gente não vê uma configuração para chuva tão significativa, a tendência é que seja alguma pancadinha mais isolada ou outra. No domingo, a tendência para a capital mineira é que a gente siga com essa condição de sol entre nuvens, mas sem expectativa de chuva, que é um ponto importante, né, Jonathan? Tendo em vista os acumulados significativos já registrados. Em questão de temperatura, Jonathan, a gente deve continuar, na verdade, nessa configuração de 27, 28 graus. Sábado com 28, domingo com 27. Hoje, como já tinha falado para você, chega aos 28 também. Ou seja, temperatura não é tão amena assim e com a alta umidade sempre segue favorecendo as pancadas de chuva. Guilherme, a gente está terminando o mês de fevereiro, né? Reta final de fato. O que a gente pode prever para março? Temos algo que indica que vai ser um mês chuvoso, mais seco? O que você diz para a gente? Olha, Jonathan, março ainda é um mês muito importante na questão de chuva, tá, Jonathan? E eu sempre gosto de frisar isso. Se a gente pegar característico de março, ele é um mês ainda que tem uma média de chuva muito elevada, tá? E, consequentemente, ele tem 20 dias do verão dentro dele, né? E, geralmente, o início do outono também ainda ele é muito chuvoso, tá? Então, olhando principalmente para essa característica do mês, a gente deve ter essa continuidade da chuva ainda muito presente. Março tem aquela famosa frase que todo mundo diz, né? As águas de março, né? Então, boa parte do Brasil deve ter as instabilidades presentes. Março também é um mês que marca a chuva mais presente, início da chuva mais presente em áreas do Nordeste do Brasil, pegando principalmente a sua porção norte, áreas do Norte do Brasil também. E, de maneira geral, a atmosfera em março ainda ela é muito úmida. Então, a gente deve ter essa condição de bastante pancadas de chuva ainda, muita chuva presente por boa parte do Brasil ao longo de março. E na questão das temperaturas, Jonathan, ainda a gente segue com essa condição para temperaturas elevadas, querendo ou não, a gente tem ainda essa condição do dia maior, incidência de radiação também maior agora, pelo menos até o dia 20 de março, né? Então a gente segue com essa configuração de tempo quente e atmosfera mais úmida, favorecendo, infelizmente, essas chuvas que a gente vem vendo aí, que tem causado bastante estragos pelo Brasil. Guilherme Borges, obrigado pela previsão do tempo aqui pra gente na Record News. Bom fim de semana para você. Obrigado, Jonathan. Bom final de semana para você e para toda a audiência. Obrigado.